Sejam bem-vindos a mais um AZCast Engenheiro Raiz. Eu sou Karina Lima. Eu sou o engenheiro Felipe Soares. E hoje nós vamos conversar sobre percentuais de construção e sua influência na gestão de obra. Olha, ter o conhecimento que eu vou passar agora é um diferencial no mercado, então fica atento a esse AZCast até o final. E a minha primeira pergunta para você, Felipe, é a seguinte: muitos clientes, quando chegam aqui na empresa, fazem essa pergunta e eu quero saber de você qual a melhor forma de responder isso, tá? Existe uma média de percentual de quanto vai se gastar com material, mão de obra numa obra residencial? Karina, essa pergunta não é feita apenas por clientes. Eu recebo essa pergunta de diversos alunos, de diversos seguidores e até de pessoas leigas no assunto que são curiosos, digamos assim, da área. Então essa é uma pergunta muito comum. Sim, existe uma média, um padrão. Felipe, esse padrão é exatamente batido por cada obra? Cara, óbvio que existem variações de cidade para cidade, de região para região, tá? O Brasil é muito amplo e nessa amplitude que a gente tem territorial, existem diversas variações. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, ó, material e mão de obra é que compõem basicamente 100% dos custos diretos. Vamos falar aí de custos diretos da edificação, tá tudo certo? E aí o que acontece, Karina? O custo de mão de obra, ele é em torno de 40% do custo total, tá certo? Então é 40% que é voltado para você pagar o profissional, os encargos trabalhistas dele, entendeu? Tudo que tá ligado à mão de obra, pedreiro, servente, encanador, encarregado, é cerca de 40% desse valor dessa obra, do custo da obra. Já o material, ele vem em torno de 60%. E aí, 60 mais 40 batem os 100%. Felipe, mas é cravado assim? Não. Nós temos obras de baixo padrão, médio padrão e alto padrão. Quando eu estou trabalhando com alto padrão, a gente está falando de um acabamento mais fino, um granito mais caro, um porcelanato de alto valor. E isso faz com que esse percentual tende a aumentar. E aí, vamos chutar aqui por alto, chutar é ótimo, né? Chutar que ele possa chegar aqui a 68%, 70% do valor da obra esse material. Assim como, quanto menor o padrão de acabamento, aquele piso mais baratinho de R$ 9,90, aquela parede que vai estar só rebocada e pintada, não vai ter um emmassamento, aquele outro padrão de acabamento, que é o Minha Casa Minha Vida, o padrão mais baixo, assim, digamos, ele pode chegar facilmente a ter um percentual um pouquinho menor. Por exemplo, esse valor que poderia subir para 68 no alto padrão, ele pode chegar aqui, ó, no padrão baixo, esse 60% chegar aqui em 55%, 50% do valor, depende muito da região. Então, existe sim os padrões, tá, de execução para obras residenciais. Óbvio que isso muda do tipo de obra, tá certo? Do padrão de acabamento, mas no geral a gente brinca que a regra é mão de obra 40%, material 60%. Ah, aumentou o padrão de acabamento, o material tende a aumentar um pouquinho, 63, 65, 68, dependendo do alto padrão, tá? E pode baixar também de 60% para 55%, ou seja, se eu baixei o valor de 55 para o meu material, a mão de obra tende a subir um pouquinho mais, tá? Por quê? Porque diminuiu o custo total. Tudo bem? Então é joguinho de regra de 3. Isso aqui é muito importante eu ter esse conhecimento como engenheiro para responder tanto os alunos como o meu cliente. Altos clientes, como você falou, chega perguntando: eu vou gastar mais ou menos quanto? E a gente dá essa estimativa, deixando claro que isso vai ser definido de forma exata de acordo com o projeto, tá? Tudo isso aqui é uma estimativa. A partir do momento que eu tenho um projeto, eu posso ter um orçamento assertivo sobre isso que a gente está falando aqui, sobre os percentuais e sobre quanto vai custar aí material e mão de obra. E como utilizar esses percentuais a seu favor na obra? Essa pergunta que eu queria chegar. Gente, na obra, nós temos que entender que o nosso papel como engenheiro é garantir que a obra seja feita com o máximo de qualidade, tá certo? E o menor custo. Então, dentro do prazo, alta qualidade, tá certo? A qualidade estabelecida pelo projeto, menor custo e dentro do prazo, tá? Aí aqui é onde é que a gente tem que atuar. Poxa, veja só. Se eu percebo que aquela minha obra ela vai ter 60% do custo dela é o material e 40% é a mão de obra, onde é que eu vou focar? Óbvio que eu vou ter que me atentar para diminuir esses 40%,
como também vou tentar diminuir esses 60%. Mas olha, o montante maior está aqui, então eu vou ter que ter um olhar mais atento. E eu vou mostrar para vocês. Imagina só, dando um exemplo bem claro de uma obra que vai ser R$200 mil. De R$200 mil, se eu digo que 40%, tá, é da mão de obra, eu vou ter aqui, ó, 80 mil de mão de obra e vou ter aqui 120 mil de material. Vamos supor que eu vou me forçar para conseguir 10% de economia em cada um deles. Cara, se eu economizo 10% na minha mão de obra, eu vou estar economizando apenas R$8 mil. Se eu economizo os mesmos 10% no material, eu estou economizando R$12 mil. Ou seja, 4 mil a mais. Em outras palavras, eu ainda digo mais, 50% a mais do que eu economizei de mão de obra. Então é muito importante eu entender isso aqui. Se eu percebo de cara que o montante do meu dinheiro, o montante do valor da minha obra está no material, eu vou me esforçar na gestão desse material. Eu vou me dedicar a diminuir esses custos, tá certo? Aumentando a minha lucratividade ou simplesmente aumentando o meu lucro, se eu estiver trabalhando numa obra por administração, por exemplo, onde eu ganho um percentual de bonificação. Já falei isso em outros adcasts, se você não viu ainda, olha aqui do lado, vai estar lá o link ou você clica aqui. Você vai ter acesso a um vídeo que eu falo sobre tipos de contratação. E lá eu falo sobre contrato por empreita e por administração. Então, tudo isso aqui que eu estou falando muda a minha estratégia, muda a forma de jogar. Eu vou entender onde que eu vou focar e qual a maneira correta de tentar trazer essa economia através da gestão, Karina. Certo, Felipe. Agora me diz uma coisa. Me dá uma dica de como economizar nesse material. Eu não vou dar uma dica não, eu separei logo 6 aqui, dicas para que vocês possam diminuir esses custos do material, aumentando assim a lucratividade. A primeira delas e a mais importante, gente, parece besta, mas foca nisso, cara, ó. Primeira e mais importante, curva ABC. Monitore ela, cara. É aqui onde eu vou saber onde vai estar a maior relevância naquele material. Eu vou pegar a curva ABC do insumo e vou ver qual tem maior representatividade. Onde que vai estar a maior quantidade de dinheiro? E onde é que eu vou ter que brigar com o fornecedor? Onde eu vou ter que ir atrás dos melhores preços para diminuir o custo e aumentar a minha lucratividade, como eu sempre estou frisando aqui. Então, ó, eu vou focar nos materiais de maior relevância e representatividade. Aí eu vou saber exatamente, olha, Felipe, naquela obra o que está consumindo um grande percentual dela é o revestimento. E aí eu vou ligar para fornecedor, eu vou atrás de fabricante, eu vou brigar com aquele cara para poder diminuir o custo daquele serviço, para poder diminuir o custo daquele insumo, digamos assim. Então, curva ABC, ela é fundamental para qualquer etapa da obra. Eu tenho que saber qual material que tem a maior representatividade no meu orçamento para que eu possa correr atrás dele de forma mais efetiva. Eu não posso perder tempo correndo atrás de insumos, tentando baratear algo que não representa na minha obra. Imagina só, eu passei uma semana tentando conseguir registro de gaveta mais barato. Só que aqueles registros de gaveta não representam nem 1% do valor da minha obra. E aí? Eu não fiz nada. Eu joguei dinheiro fora, porque tempo é dinheiro. Então, primeira grande dica, eu preciso ter total conhecimento da minha curva ABC de insumo e preciso monitorá-la, acompanhá-la. Dica número 2, cara, bota coisa na sua cabeça. Tudo que você compra de emergência sai mais caro. Então eu preciso planejar, ó, cotar com planejamento. Como assim, Felipe? Cara, eu tenho uma obra e eu sei as etapas dela. Então eu tenho tempo para cotar. Eu estou começando a minha fundação hoje, o meu setor de compra já tem que estar planejando o acabamento, porque ele tem 3 meses para fazer cotação, para monitorar, para tentar entender o mercado se tende a aumentar ou diminuir esse preço desse insumo, esses custos. Então, quando eu coto com planejamento, eu planejo exatamente cada etapa da obra e eu sei quando aquele insumo tem que estar na minha obra, cara, as coisas funcionam. Por quê? Não vai faltar material da minha obra. Quando falta, que o cara liga para você no sábado, ó, tá faltando cimento.
tá faltando sarrafo, tá faltando tal material, eu tenho que comprar de imediato. E quando eu compro de imediato, eu estou focando primeiro em quem entrega rápido. E se o cara vai entregar rápido, ele pode cobrar mais caro. Isso tende a aumentar o custo final baseado desses insumos. Então, eu comprando com planejamento, eu tenho um poder maior de escolher onde quero comprar. Quando eu estou comprando de imediato, eu tenho que comprar no que é mais rápido, e o que é mais rápido muitas vezes é o que é mais caro. Então, o planejamento tem que estar diretamente ligado com o setor de compras, tem que estar diretamente ligado com a gestão da obra para poder comprar esses materiais com antecedência, planejar a chegada deles e evitar aí você estar comprando tudo mais caro. Tudo bem? Preste atenção, pega essa visão aqui, que isso é muito comum. Hoje, muitos engenheiros estão lá para apagar incêndio. Eles estão na obra, Karina, literalmente, para faltar material, liga para o engenheiro que ele compra, liga para o estagiário que ele compra, liga para o dono da empresa ou o cliente que ele compra. Cara, tudo que você compra de emergência é falta de planejamento. Então, tudo que é emergência é falta de planejamento. E se eu planejo bem, eu coto bem, eu compro bem. Tá? Eu economizo nisso aqui. Dica número 3. Negociar com o grande, mas fechar com o pequeno. Como assim, Felipe? Olha, muitas das vezes a gente pega, faz aquele levantamento e leva para onde? Leva para os fabricantes, leva para as grandes empresas, porque elas vão dar orçamentos comprando no atacado. E aí, muitas das vezes, eu não consigo comprar em um grande estoque, mas eu pego aquela cotação e levo para empresas pequenas, levo para empresas de pequeno porte e levo lá para ver se o cara cobre, para ver se o cara não cobre, para saber qual condição que ele pode fazer. Porque, cara, quando eu estou comprando, por exemplo, na Porto Belo, eu tenho que comprar o pallet, mas eu posso comprar diretamente num depósito, não necessariamente a quantidade de um pallet, mas eu levo para ele o preço de concorrência diretamente do fabricante. Ou seja, eu tento a poder um poder de barganha muito grande, a poder baixar com ele essa cotação, tá? Então, sempre que eu puder, eu vou negociar com o grande, mas eu posso sim fechar com o pequeno, se ele trouxer vantagem para mim. Por exemplo, eu vou evitar o estoque da minha obra, porque eu não vou estar com um estoque muito grande, eu não vou precisar comprar 300 sacos de cimento, posso comprar somente 100. Por quê? Eu cheguei, fiz uma cotação com a fábrica de 24, levei para o cara que está vendendo de 26, o cara disse, olha, Felipe, eu faço para você por 25, por 24,50. E aí vale muito mais a pena, tá? De repente ele faz até a entrega e o custo de frete pode baratear, pode zerar isso aí, tá? Pode deixar aí equivalente. Então é muito importante eu negociar. E dentro dessa negociação, eu preciso fazer o seguinte, gente, ó, barganhar. Como é que eu consigo barganhar bem? Eu barganho muito, consigo barganhar de forma assertiva quando eu tenho um grande volume a ser comprado e quando eu tenho uma boa condição financeira para comprar. Quando eu estou comprando à vista, tudo tende a ser mais barato. Então, quando eu planejo na etapa anterior, eu me programo financeiramente para poder negociar, para poder barganhar. E aí eu comprando à vista, geralmente o cara te dá 5%, 10%, 12%, ele consegue fazer com que esse custo baixe para você. Então, às vezes, uma simples negociação, tu saiu ganhando 5% desse insumo. No segundo insumo, tu ganhou 2%. No geral da obra, somando todos esses descontos que você teve, pode chegar a 10%, 12% talvez do custo dos insumos. Então, isso aqui, cara, é primordial. Eu tenho que barganhar. E para barganhar, aí eu tenho que ter forma de pagamento e eu tenho que ter volume. Então, negociar é muito importante. Só que não adianta saber negociar se eu não tiver planejamento. Como é que eu vou negociar se eu não tenho dinheiro em caixa para comprar? Então, eu planejando, eu sei os meses que eu vou ter que levantar capital para poder fazer essas compras, para poder adquirir esses insumos. Deu para entender aqui? Pegou essa terceira visão aqui? O quarto que eu já falei aqui, ó, evitar estoque. Felipe, nem sempre é possível, óbvio que nem sempre é possível. Você pode estar fazendo uma obra muito distante que não chega material facilmente e é necessário você ter um estoque mínimo. Mas sempre que você puder evitar esse tipo de estoque, é vantajoso para você. Cara, em obra tem muito roubo, em obra tem muito furto, em obra tem muito desperdício. Cada vez que você tem menos material, as pessoas tendem a racionalizar. Você tende a ter mais cuidado, você tem que ter como controlar isso. Então, estoque, gente, é dinheiro parado. Quando você tem um planejamento, você faz com que esses estoques sejam diminuídos, tá? E assim essa margem de erro. Então, eu não vou precisar estar recomprando material. Um exemplo legal da gente foi no Eric Ferraz. Os disjuntores foram roubados. Imagina só, 280 apartamentos vezes 5 disjuntores. Quanto é que não dá? Vamos supor 1000 disjuntores sendo comprado 2 vezes, 50% a mais. Por quê? Porque foi roubado. Tanto pode ter sido roubado no estoque, como ter sido roubado na obra. Então, eu tenho que entender, eu tenho que ter uma forma de gestão que eu evite esses estoques
sempre que eu puder, para evitar que o dinheiro fique parado à vista, para que outras pessoas vão lá e peguem e roubem aquilo, tá? Recomprar, refazer sempre é caro e sempre leva insumo junto. Refazer uma parede não é só a mão de obra do pedreiro. Estou refazendo os tijolos que eu estou lá, o argamassa, tá certo? O tempo do profissional. Então, tudo que tem ré é prejuízo na obra, beleza? Dica número 5. Sempre que você puder, crie processos. Como assim, Felipe? Cara, olha, isso aqui é fundamental. Isso aqui envolve mão de obra também, ó. Desculpa a letra, mas dá para entender. Crie processos. Preste atenção. Olha, se eu hoje para fazer qualquer serviço, eu não sei quanto eu vou consumir de material, o que qualquer pedreiro fizer, eu não vou estar monitorando. A partir do momento que eu crio um processo, ou seja, eu tenho um prédio com 50 apartamentos e eu sei exatamente qual o consumo de material, seja argamassa, rejunte e revestimento, cada pedreiro só vai poder pegar aquela quantidade. Para ele poder pegar mais, ele vai ter que me justificar por que consumiu mais material. Se o apartamento A é igual ao apartamento B, como é que você está pegando 4 ou 5 caixas de porcelanato a mais? Deu para entender? Quando eu crio o processo e crio kits, eu industrializo, eu chego lá e digo, ó, o kit do apartamento 1 vai estar lá a quantidade de fio, quantidade de tomada, quantidade de interruptor, eu evito desperdício, eu evito que seja perdido esse material no meio do processo. Então, o pedreiro ele sabe exatamente quanto ele vai consumir, o eletricista ele sabe exatamente qual o material, o encarregado, o encanador, todo mundo sabe exatamente o que precisa para que o serviço seja feito. Caso aconteça um imprevisto, que a obra tem isso, algo que você vai ter que dar um ajuste técnico, digamos assim, ele vai ter que justificar porque pegou uma curva a mais, porque gastou mais fio, porque gastou mais eletroduto, mas eu vou ter processo, eu vou ter como mensurar, eu vou ter como cobrar, eu vou diminuir o desperdício dentro das minhas obras. Então, eu preciso conscientizar a minha mão de obra e criar processos operacionais, tanto administrativo para quem está liberando material, como para a mão de obra saber exatamente o que é que ela tem que produzir e com o que é que ela tem que produzir. Isso aqui é fundamental. E dica número 6, industrialize. Como assim, Felipe? Cara, sempre que você puder, crie kits. Tudo que eu falei aqui, crie processo para a mão de obra, saber quanto vai consumir e industrialize o que você pode. Pega lá um saquinho com as conexões de hidráulica de cada apartamento. Pega um saquinho com as conexões de esgoto de cada apartamento. Pega lá, em vez de você estar utilizando a argamassa com areia, cimento e cal, compra a argamassa pronta e saiba quantos sacos consomem por apartamento, por metro quadrado. Então, eu vou industrializar o máximo que eu puder. Óbvio que nem tudo eu consigo, mas muita gente fala, Felipe, é impossível numa obra. Tijolo não dá para fazer isso. Tijolo dá para fazer sim. Compra o tijolo paletizado, a cada pallet vem 60 tijolos. Se o apartamento vai pegar 100 metros quadrados, o metro quadrado pega 28 tijolos, vai dar 2.800, eu sei a quantidade de pallets que eu vou poder ter lá. E o cara já vai descer para cada apartamento certinho. Industrializar, diminuir esse material rodando de um lado para o outro. Já deixar ele no seu estoque correto, visual e com processo. Isso vai fazer com que o seu desperdício seja muito menor e vai aumentar, assim, a sua performance dentro do canteiro. Vai engrandecer seu trabalho como gestor e melhorar a sua lucratividade. Então, ó, seguindo esses passos aqui, você tende a ter uma maior economia. E Felipe, existe alguma referência por percentuais a cada etapa da obra? Olha, existe sim, Karina. Existe uma tabela do CUP, que é da PINE, e ele diz quais os percentuais para cada etapa da obra. E é um índice muito importante para quem não tem experiência. É saber se aquela obra está gastando de mais ou de menos, tá? Felipe, mas podem haver exceções. Podem e vão haver, dependendo do tipo de projeto. Mas o da PINE, eu não vou lembrar, Karina, exatamente de cabeça, mas ele diz lá, por exemplo, serviços preliminares. Ele dá um intervalo, vai ser de 1,5% a 5%. Estou dando um exemplo, tá, gente? Eu não sei se esses valores aqui são exatos. Eu não decoro, não tenho como decorar isso. Aí ele vai lá, vamos lá, para revestimento. Felipe, vai de 4% a 15%. Então, eu tenho parâmetros para saber quanto que vai custar cada etapa da obra. E uma brincadeira fácil, tá, gente? Ó, se eu sei que aqui é 15% de material, ou 15% do custo da minha obra, uma obra de 100 mil vai dar 15 mil. Tá? Obra de 100 mil, considerando 15%, vai dar 15 mil no serviço de
revestimento, material e mão de obra, eu posso fazer uma pequena formulazinha e descobrir quanto é que vai estar aproximadamente de material e mão de obra para esse serviço. Então, eu tenho como ter parâmetros mais assertivos, eu tenho como ter uma base legal. E o que é bem interessante, Karina, é que você conhecendo esses percentuais, você diminuindo os custos dos insumos, isso pode custar o teu carro no final do ano. Como assim, Felipe, pode custar o teu carro no final do ano? Vou dar um exemplo bem básico aqui, para ver se vocês conseguem visualizar comigo. Uma obra de 200 mil, onde vai ser, pelo padrão de projeto, 40 a 60, 40% mão de obra, 60% material, tá? 60% de 200 mil, eu vou ter 120 mil de material. Vamos lá que nesse processo eu consegui barganhar, eu consegui economia, eu consegui comprar material à vista, eu consegui fazer o seguinte, consegui economizar de material, desperdício, tá? Porque desperdício é um fator muito importante, eu consegui economizar 15% na compra de material. Cara, 15% disso aqui é muito, mas muito dinheiro. Vamos lá, 10% dá 12 mil, 5% de 12 vai dar o quê? 18 mil reais de economia. Cara, 18 mil reais de economia. Se eu pego da minha mão de obra e reduzo mais 5%, cara, 5% da minha mão de obra vai me dar o quê? 10% dá 4 mil, 5% vai dar 2 mil reais. Eu tenho 20 mil reais. 20 mil reais eu posso trocar de carro no final do ano. 20 mil reais eu compro uma moto. 20 mil reais dá para eu tomar cerveja no final de semana. 20 mil reais dá para eu viajar. Cara, são 20 mil que você não consegue enxergar etapa por etapa, mas quando você chega no final da obra, que você tem esses parâmetros, que seguiu esse passo a passo, que anotou, que planilhou, que teve um sistema de gestão, um sistema de planejamento de obra, você consegue ver o quanto que foi assertivo essas economias e o quanto pode trazer de benefício. Quem sabe até você não consiga trocar de carro no final do ano. Excelente, Felipe. Dicas valiosíssimas. Tenho certeza que serviu para alguém aí de casa. Se você gostou dessas dicas, não esqueça de salvar esse vídeo, compartilhar com algum amigo também que queira aprender mais um pouco. E eu te agradeço, Felipe, por dividir com a gente mais uma vez esse conteúdo incrível. Muito obrigado e lembra, tá? Nosso AZCast Engenheiro Raiz já está disponível no Spotify, no YouTube e aqui no IGTV. Manda para seus amigos, compartilha e dá sugestão de tema, cara. Deixa a sua sugestão, eu quero te ajudar a crescer profissionalmente, beleza? Se ainda restou alguma dúvida sobre esse tema, não esqueça de deixar aqui nos comentários também a sua pergunta. Será um prazer responder a todos vocês. Tchau, tchau, um grande abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado por assistir, tchau e até o próximo.